Olá, você que me assiste, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a mistura dos genes divinos dos Elohim aos genes terrestres do ser humano primitivo. Bem, meus irmãos, um grande problema surge quando algumas pessoas insistem em dizer que nós, a humanidade, o Homo sapiens, que nós fomos criados por Javé de forma instantânea, como um passe de mágica, sem que tivesse antecessores que permitissem tal evolução. Então eles defendem que tudo veio como um passe de mágica, Javé juntou ali os elementos da terra, formou o homem. Da mesma forma, a vegetação, as plantas, as árvores, os animais que Javé criou no Jardim do Éden, tudo surgiu num estalar de dedos. Bem, não é bem assim. Eu quero mostrar para você aqui essa passagem de Gênesis 2:7, começando dizendo assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bem, esse ato criativo, irmãos, é atribuído a um Elohim, como você está vendo, que é um termo plural que deveria ser traduzido pelo menos por deuses e não Deus no singular, pois essa é a tradução original do hebraico. Então, desde o início do Gênesis, irmãos, eu venho falando aqui que quando a primeira vez no Gênesis 1, versículo 1, que aparece Deus formou os céus e a terra, esse Deus, no original hebraico, é Elohim, e não é um Deus único, irmãos. Então os teólogos tentam argumentar que é um termo majestático, falando de Deus. Não, irmãos, não tem nada de termo majestático. A tradução original, correta, literal, é isso aí que você está vendo, é governantes, juízes, seres divinos, deuses, anjos, é plural. Então não existe uma forma de dizer que é um Deus único que está criando o ser humano. Por isso que eu coloquei na capa do vídeo de hoje, que é o homem formado à imagem dos deuses, tendo como líder Javé. Bem, mas a pergunta é, se já havia seres humanos primitivos existindo sobre a Terra, como eu sempre falo aqui no canal, por que houve a necessidade de uma nova criação? Vou tentar explicar para você aqui, como eu sempre digo, como uma linha de raciocínio minha, como mais um estudo que possa ajudar e contribuir para você, tá certo? Bem, a resposta mais coerente à pergunta feita anteriormente é porque ainda não havia um ser intelectualmente apto para cuidar e cultivar o que Javé, juntamente com outras divindades criadoras, criaram na Terra, isto é, o Jardim do Éden, que na verdade era um imenso laboratório biogenético formado sobre a Terra, que estava localizado no Oriente Médio, nas proximidades de 4 rios, assunto esse que eu já falei na aula passada. Se não assistiu, assista. Diz o seguinte: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Conforme o texto lido, Adão, o primeiro Homo sapiens, tá, irmãos? Não é o primeiro homem da Terra. Adão foi o primeiro Homo sapiens, ou seja, o primeiro ser humano intelectualmente dizendo, consciencialmente dizendo, apto, como a gente lê lá no Gênesis, para nomear animais, nomear plantas, domesticar o gado, como fala lá que Javé criou, né? É o primeiro homem inteligente, tá? Então, esse texto diz que Javé criou esse homem inteligente, ele foi formado, tá? Depois eu vou explicar essa questão da formação, e depois foi colocado no jardim, tá? Para ali cultivar e cuidar daquilo que Javé estava criando. Bem, assim, eu entendo que a criação do homem, do Homo sapiens, assim dizendo, vem de uma divindade que fala para outras divindades, ou seja, que existe ali uma comunicação plural dentro dessa criação de um homem inteligente, de um homem que possuía sabedoria. E isso quem afirma não sou eu, é o texto. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, Elohim, termo plural, tá? Façamos, veja que agora que entra em concordância o texto. Façamos, ele continua no plural dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É enfático aqui que está dizendo no plural. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja que a proposta inicial de se criar esse homem inteligente era para quê, irmãos? Para dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Qual é essa terra? É o Jardim do Éden.
Não é o mundo inteiro, irmãos. Entenda isso. É aquilo que estava sendo criado no Jardim do Éden, criação de Javé. Tá? Então, todos quantos já leram essa passagem, em alguma vez talvez se perguntaram, como eu me perguntei, por que isso aconteceu? Por que essa criação... por que Adão foi criado? Certo? Bom, a resposta que eu encontrei, irmãos, que seria com coerência dizer, é porque os Elohim, os deuses, jamais colocariam a mão na massa, como diz o ditado, para trabalhar no solo e na criação que haviam feito. Ou seja, alguém deveria realizar o trabalho pesado. Tá, mas não tinha já os outros seres primitivos sobre a Terra? Sim. Só que essa ideia de criar um ser inteligente para trabalhar no pesado, irmãos, veio a existir porque esses seres que habitavam na Terra, quando Javé decide criar espécies novas nesse planeta, eles não compreendiam a linguagem do seu Criador ou dos seus criadores. Então aqueles seres primitivos que viviam em cavernas, eles eram incapazes intelectualmente de compreender a voz dos deuses, incluindo a de Javé, ou seja, a comunicação não era completa entre criatura e criação, e criador. Então assim entra a história do porquê que o homem foi feito à imagem e semelhança dos deuses. Ou seja, para que tivesse no ser humano primitivo, inserido no novo Adão, assim dizendo, em Adão, né, no novo homem, algo essencial que era semelhante aos deuses, ou seja, a comunicação, a mentalidade, a consciência, a inteligência, para que assim houvesse um salto intelectual do homem primitivo para o homem sapiens. Então essa sabedoria foi colocada na genética do ser humano. Tá? Isso é como eu entendo, irmãos. Então veja que assim, pensando dessa forma, a solução de Javé juntamente com outras divindades era formar um novo ser usando a forma humanoide daquela espécie já existente, sendo criada através do barro. Isto é, o barro, essa questão dos elementos da terra, era apenas para dar forma, como diz lá que Javé, ele criou e depois diz que ele formou o ser humano, tá? Então ele não criou como sendo o primeiro ser humano, mas ele deu a forma igual aos seres primitivos, mas agora a essência seria dos elementos da terra, com a imantação no DNA humano, com a genética e a consciência dos deuses. Por isso que está escrito, façamos o homem à nossa imagem. Tá? Não diz criaremos o homem à nossa imagem. Eles fizeram o homem como a imagem dos deuses. Ou seja, isso quer dizer de forma interior, porque a forma exterior já tinha sido utilizada pelos seres primitivos que já viviam sobre a Terra. Você entendeu? Eu sei que nessas alturas do vídeo você deve estar se perguntando ou pensando, mas então, quem criou esses seres primitivos que já existiam antes de Adão e Eva? Bem, eu tenho a resposta, mas esse assunto vai ficar para um próximo estudo, para a gente não se estender demais aqui. Olha só, irmãos, veja, a chave para o nosso entendimento é que os Elohim, ou os deuses dos versos bíblicos do primeiro e do segundo capítulo do Gênesis, eles não criaram o homem do nada. O ser já existia ali na Terra, ou seja, o homem primitivo. O que aconteceu foi uma nova criação, um ser formado semelhantemente como os anteriores, mas com capacidades interiores de consciência e intelecto infinitamente maiores. Por isso foi chamado Adão de Homo sapiens. Essa evolução, irmãos, serviu para um propósito, ou seja, para elevar o homem Adão ao nível necessário de habilidade e inteligência aproximado da imagem dos deuses, aproximado semelhantemente a dos próprios Elohim. Só que o que acontece? Javé, ele coloca um bloqueio no cérebro desse Homo sapiens, para que ele não conhecesse além daquilo que era para conhecer. Aí entra a história da serpente que vem e oferece o fruto lá, né? E desbloqueia esse lacre que Javé havia colocado no ser humano. Ou seja, o neocórtex agora começa a funcionar por completo e
Adão e Eva depois passam a serem conhecedores do bem e do mal, ou seja, eles começam a ter um entendimento igual, semelhante ao dos deuses, algo que foi limitado por Javé e dos Elohims no início da criação, não era para eles terem esse conhecimento. Então veja que a história não é bem assim como nos contam, como nos foi ensinado dentro da religião. Eu acredito que o processo imaginado por Javé, irmãos, no início era ligar ou imantar, assim dizendo, na criatura existente, a imagem, ou seja, a feição genética interna dos Elohim, dos deuses, né, incluindo Javé, o Criador, que em outras palavras podemos dizer que assim seria desenvolvido um ser humano, ainda dentro do ser humano primitivo, ia ser desenvolvido no ser humano primitivo pela manipulação genética, tá? Formando um novo homem, usando a estrutura do homem primitivo para ampliar a sua inteligência, então criando o homem agora conhecido pela ciência como sapiens, ou seja, um ser que passou a ser provido de sapiência, de inteligência e sabedoria. Isso quer dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, um homem que tenha inteligência, que tenha capacidades, que tenha a sabedoria dentro de si. Então, irmãos, eu sei que é um assunto complicado, mas eu vou tentar agora me encaminhar para o fim dessa aula, para que você entenda. Eu sempre digo aqui no canal, eu não quero que você acredite nisso que eu estou falando, isso aqui é um estudo, não estou doutrinando ninguém, é apenas a minha linha de raciocínio usando a coerência. Se você gostar, já vai deixando o seu like aqui no canal, tá? Se inscreva se não é inscrito, e eu estou aqui para contribuir, tá bom? Veja que até a Bíblia, irmãos, presta atenção, até a Bíblia começar a relatar a genealogia e a história de Adão como pessoa específica, antes disso, no início do livro do Gênesis, o escritor refere-se a Adão utilizando a palavra homem e Eva como mulher. Você já percebeu? No início, ali, quando os deuses, os Elohim, criam um homem e depois Eva, não é mencionado Adão e Eva, e sim o termo homem e o termo mulher. Seus nomes ainda não eram chamados até que aconteceu a famosa expulsão, né, do Jardim do Éden, do laboratório biogenético de Javé. Então, o relato bíblico, irmãos, até a expulsão do jardim, não citava uma pessoa chamada Adão. Por quê, irmãos? Porque homem, no sentido, na raiz do termo homem do hebraico, que depois vem a ser chamado Adão, queria dizer terráqueo. Presta atenção. O termo homem, que depois veio a ser chamado de Adão, ele quer dizer terráqueo, ou seja, aquele que foi criado da terra, que é o verdadeiro sentido da palavra vindo da raiz Adamá. Adão vem de Adamá, ou seja, que é feito da terra. Depois pesquisa, irmãos. Adão tem um significado no hebraico, quer dizer aquele que foi criado da terra. Então, antes dessa expulsão, irmãos, não existia o nome Adão, não existia o nome Eva, mas sim apenas era descrito como homem e como mulher. Algo que eu pesquisei e que me chamou muita atenção é o termo sumério para designar o homem, ou o terráqueo, né? Como foi o caso de Adão. Por quê, irmãos? Porque o que me chamou a atenção é que o termo sumério para homem é Lu, mas a sua raiz não significa ser humano, ou homem ali, como está escrito no Gênesis, mas sim significa trabalhador, servidor. E essa informação é de extrema importância porque sabemos que os sumérios, irmãos, além de serem o berço da primeira civilização, de onde surgiram os semitas, depois o povo hebreu, vieram da Suméria. E é da Suméria que surge a escrita, que foi utilizada, meus irmãos, para escrever o Gênesis, muitíssimo tempo depois pelo povo hebreu. Ou seja, esse termo que é utilizado para designar homem, ele veio, se nós pesquisarmos ali
os escritos das tabuletas de argila da Suméria, os termos acadiano, é Lu, e que quer dizer o quê? Trabalhador, servidor. Por isso que eu creio que Javé faz esse homem para que ele possa ser um servidor, um trabalhador dentro da criação do Jardim do Éden, tá? Então veja que muitos textos de argila da Mesopotâmia, encontrados em diferentes estados de conservação, que nós temos acesso nos dias de hoje, eles registram, irmãos, um processo envolvendo, preste bem atenção, a mistura de um elemento divino a um terrestre. Geralmente, o elemento divino ele é descrito como uma essência que é derivada da energia de uma divindade aliada a um elemento terrestre. Nesse caso, a argila ou o barro, né? Então, irmãos, não há dúvida que todos tentaram contar a mesma história. Se nós pesquisarmos em todas as mitologias, em todos os contextos históricos da antiguidade, principalmente no que se atribui à religião da criação do ser humano, todos contam a mesma história ou de forma semelhante, porque todos falam de um primeiro casal, não da terra, mas um primeiro casal que foi criado à imagem e semelhança dos deuses. Ou seja, de um casal que foi criado, foi manipulado geneticamente e de igual forma exterior daqueles que já existiam, mas de uma forma interior que foi mexido, vamos assim dizendo, que foi criado com essa imagem e semelhança dos deuses. Então, irmãos, a origem certamente de todas essas histórias é da Suméria. E isso não tem o que contestar, irmãos. E nessas narrativas, nós encontramos descrições que são elaboradas e detalhadas a respeito desse feito maravilhoso, dessa criação, desse ser humano inteligente que eu acabei de falar para você, utilizando um título dizendo a mistura dos genes divinos, dos Elohim, aos genes terrestres do ser humano primitivo. Foi isso o que aconteceu segundo o meu entendimento. E como se procedeu isso? Isso nós vamos ver na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Eu espero ter contribuído. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva se não for inscrito para não perder a continuação dessa aula. Compartilhe com outros irmãos. Eu vou vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais.